26 de junho de 2013, cerca de 2.000 pessoas se mobilizaram na cidade de São Paulo para protestar contra o aumento da tarifa da passagem de ônibus que acabara de ser aprovada pelo prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. A mobilização de pessoas foi organizada pelo movimento do Passe Livre, um coletivo criado na Plenária Nacional pelo Passe Livre que teve lugar na cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, em janeiro de 2005. Cerca de 10 dias depois da mobilização do Passe Livre em São Paulo, centenas de outras manifestações eclodiram no Brasil, chegando a um ponto espetacular no dia 17 de junho, com mais de 70.000 participantes em São Paulo, outras dezenas de milhares no Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil. Segundo as informações e os cálculos da imprensa e da polícia, reuniram-se naquele dia mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. Cerca de um ano após, em outubro de 2014, o Brasil preparava-se para uma nova eleição presidencial. A polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Social Democrata Brasileiro reiterava-se nas candidaturas da então presidenta Dilma Rousseff e o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. A eleição foi decidida em segundo turno por uma margem de votos de cerca de 3%, o que representava então 3,5 milhões de votos numa população de 210 milhões de pessoas. E o que é mais importante, a presidenta reeleita contaria com uma base frágil no Congresso Nacional e, sobretudo, uma composição de deputados federais considerada como a mais conservadora desde o final da ditadura militar em 1985. O ano de 2015 inicia-se tenso e difícil para o governo federal. O candidato perdedor Aécio Neves continuava defendendo a tese de fraude eleitoral e recontagem de votos, e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que compunha a chapa de Dilma Rousseff, acabara de vencer uma batalha com o Partido dos Trabalhadores, elegendo o deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. Além dele, nomes como Valdir Maranhão, do PP de Pernambuco, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foram eleitos para a vice-presidência e secretaria do mandato de Eduardo Cunha, todos de partido de oposição. É nesse contexto que os protestos contra o governo de Dilma Rousseff, em março de 2015, se inscrevem na história do Brasil. E é também nesse contexto que o slogan da luta contra a corrupção volta a dominar o senso comum da população brasileira, como já havia ocorrido às vésperas do golpe militar de 1964. Mas em que consiste a corrupção? Por que esse tema unanimista é capaz de derrubar governos? E até que ponto as sociedades modernas liberais estão munidas de mecanismos institucionais eficazes contra esse tipo de prática? São essas algumas das questões que eu irei trabalhar nessas duas aulas preparadas para vocês. As mobilizações populares, a grande mídia e alguns setores estratégicos do país estão relacionados no tema da corrupção e na origem do processo de impeachment de Dilma Rousseff, que teve início em dezembro de 2015 e que acabou finalizado em 31 de agosto de 2016. Porém, como se sabe, não foi por um ato de corrupção que a presidenta foi julgada, mas pelo mérito do seu governo. Na origem do processo, Dilma Rousseff foi indiciada pelo que ficou conhecido como pedaladas fiscais, ou seja, manobras fiscais que consistem no atraso de pagamentos a bancos públicos e que acabam não entrando no cálculo da dívida pública. Ainda que essas manobras não tenham sido confirmadas, o que valeu para o impeachment foi o julgamento político da governante por um Congresso Nacional majoritariamente de oposição ao seu governo. Com o apoio das mobilizações populares, da grande mídia, o bloco de opositores no Congresso não precisou responder à opinião pública pelo seu posicionamento. Ao contrário, uma grande parte da opinião pública considerou justa o impedimento da presidente, o que fortaleceu a candidatura para governos municipais dos seus partidos nas eleições de 2016. Esse posicionamento favorável da opinião pública tem uma raiz estratégica no discurso contra a corrupção. Dizia-se em 2015, e muitas pessoas ainda o dizem, que o problema do país é muitas pessoas corruptas em posições estratégicas. Para algumas pessoas, inclusive, a corrupção é algo capilarizado. É como se o brasileiro médio, o Zé Carioca normal, eu, você, fosse um corrupto no seu dia a dia. E quando se assume um cargo de representação pública, eu, você ou esse Zé Carioca normal, nós fôssemos seguir se comportando assim e, em muitos casos, iríamos ampliar exponencialmente o nosso tipo de comportamento corrupto do dia a dia. Mas o que é categorizado ou pensado como corrupção, afinal? O
O que significa dizer e pensar que o brasileiro médio é corrupto? Bom, se definirmos classicamente a corrupção, e não num sentido religioso que nós veremos a seguir, a corrupção é uma ação praticada por um agente público ligado ao Estado por voto ou concurso e que vai derivar da sua função pública. Dito de outra maneira, é quando uma pessoa eleita, representante, seja por concurso ou por voto, age em prol dos seus interesses econômicos, ou seja, seus interesses particulares. Em geral, espera-se de um representante público, um político, como se costuma chamar do Brasil, que ele se comporte em nome dos interesses públicos. Ele não deve, no exercício do seu mandato, agir em nome ou em prol dos seus interesses pessoais. Ao contrário, ele deve sacrificar a sua pessoalidade em nome do grupo, da comunidade, da sociedade. E quando ele é incapaz de fazer isso, quando ele fala moralmente nesse papel que lhe incumbe, o que acontece é que ele age no sentido da corrupção. É claro, há várias maneiras de ser corrompido por interesses pessoais. Por exemplo, deixar de ir no serviço para ir com a namorada ou o namorado no cinema. Mas a marca maior da corrupção é a grana, é o pila, é o din-din, é o dinheiro. Porque o dinheiro, o din-din, não é de ninguém. O dinheiro é sem qualidades. Ele é apenas um meio de troca. E quando ele é utilizado para fins pessoais, ele se reveste dessa pessoalidade. A corrupção, portanto, consiste no uso da função pública para fins pessoais. Mas, por outro lado, há um discurso contra a corrupção. Um discurso que difere dessa definição tradicional. Um discurso que remete à definição religiosa da corrupção, que ataca a dimensão moral do bem e do mal. O discurso contra a corrupção é, sobretudo, um discurso indiciador. Ele é denuncista. Ele aponta o dedo para um mal praticado por uma ovelha desgarrada, por um ser em queda, por alguém do mal. O discurso contra a corrupção é uma denúncia de imoralismo. Sob a égide desse discurso, é como se nós, a comunidade, dispuséssemos de valores universais que apenas os cidadãos do mal, os seres caídos do paraíso, os seres amorais, os monstros, fossem capazes de violar. Ou, para ser mais exato, um cidadão é do mal ou é um monstro porque ele viola os valores da comunidade em que se inscreve. Não se trata aqui da busca de fins pessoais, mas do ataque a um pacto coletivo. Ainda que os valores desse pacto nem sempre estejam claros, ou talvez justamente porque esses valores não são claros, é o próprio discurso que irá instituir a presença do cidadão do mal. O cidadão do mal é condenado pelo indiciamento, pelo dedo apontado. E ele serve de bode expiatório para a manutenção da coesão da comunidade que ofende. Em resumo, o que está em jogo no discurso contra a corrupção é a instituição e a coesão da comunidade. Acusar o inimigo interno, o ser corrompido, o mal interior, é a estratégia pela qual se constitui um horizonte ético comum. E expulsar esse ser da vista é colocá-lo para além desse horizonte. Vamos retomar algumas ideias. Em primeiro lugar, a corrupção pode ser pensada como um declínio moral. É nesse sentido que se diz às vezes que há sociedades mais corruptas que outras, ou culturas onde a corrupção é mais aceita do que outras. Da minha parte, eu prefiro pensar que a corrupção precisa ser melhor definida. Por isso, propus a definição de corrupção como uma ação praticada por um agente público que se pauta por interesses pessoais, e não públicos, como se esperaria de um representante ligado ao Estado. Essa definição é útil para não cairmos facilmente no discurso contra a corrupção como uma bandeira visando expulsar o mal interior e a purificar a sociedade em que vivemos. É sobre esse ponto que eu gostaria de falar mais um pouquinho. Sim, eu acredito que a sociedade em que eu vivo, o país em que eu vivo, pode ser melhor organizado com vistas ao bem comum. E creio que sim, há pessoas que individualmente praticam atos de corrupção que prejudicam esse processo de melhoria. E, por consequência, creio que o Estado deva instituir e aplicar leis que cerceiem e punam esse tipo de ação. Afinal, o bem comum é algo importante do meu ponto de vista. Mas, por outro lado, eu não acredito no uso de leis para a educação moral das pessoas. Eu acredito em leis positivas que esclareçam um horizonte de ações possíveis e acredito também na liberdade individual em agir ou não conforme esses limites. As leis têm uma função de registro e consulta pública de limites e, claro, de interpretação e aplicação em casos de processos civis ou penais, por exemplo.
As leis informam, mas não induzem decisões morais. E como conclusão, eu diria que a busca por uma sociedade ou um país mais respeitoso do bem comum não depende de muitas leis, mas depende do aprendizado cotidiano e reiterado de uma prática do bem comum. Falando em aprendizado, nós pensamos mais na escola, nós pensamos mais na família, nós pensamos nas relações de amizade, e tudo isso muito mais do que pensar simplesmente na justiça ou nas leis. E eu creio que isso está correto. Nós aprendemos a agir coletivamente em relação com as outras pessoas e com as situações que demandam da gente uma certa decisão, uma tomada de partido. E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer das instituições que detêm os meios de comunicação. Pela sua presença sistemática no nosso dia a dia, elas também geram situações públicas de tomada de decisão e também nos apresentam soluções possíveis. E na medida em que essas instituições são compostas por pessoas organizadas hierarquicamente, elas tendem a reproduzir valores e padrões de decisão que correspondem à cadeia de comando. Ou, dito de uma maneira mais clara, o dono do rádio, o dono da televisão ou de uma plataforma de comunicação online vai imprimir, é claro, os seus valores e ideias nos conteúdos que vai surgir para os públicos. E é assim que todos nós também aprendemos através dos meios de comunicação. No caso do Brasil, eu diria tranquilamente que os aprendizados tratados em escolas, famílias e relações de amizade, e também nas instituições de mídia, é fundamentalmente denuncista. Sua preocupação não é compreender em que consiste a corrupção, mas em instituir a corrupção como um mal cometido por pessoas corruptas. É um discurso que diz que se atacarmos e destruirmos as pessoas corruptas, iremos nos livrar da corrupção. Tudo se passa assim, como se houvesse um acordo geral sobre o diagnóstico e prognóstico do problema. Há ervas daninhas na nossa comunidade. Elas surgem em um terreno fértil, por exemplo, onde há muito dinheiro, onde há leis frágeis. Então, é preciso arrancar essas ervas daninhas e infertilizar o terreno. O que nós, brasileiros, aprendemos nas escolas, nas famílias, nas amizades e nos meios de comunicação é que há um terreno muito fértil no Brasil para a corrupção, o terreno das negociatas políticas, das negociatas empresariais, e que também há muitas pessoas corruptas circulando por aí. Nós aprendemos também que é possível infertilizar esse terreno, seja acabando com a política, sendo fazendo novas leis, e que é possível identificar a corrupção no cotidiano. Aliás, não é incomum, a gente escutar por aqui, todo brasileiro é corrupto no cotidiano. Mas aí eu pergunto a você, somos todos corruptos no cotidiano? É claro que não. E eu explico por quê. Primeiro, porque esse nós é uma ficção, no limite um dado estatístico. Não existe um nós para além de um porta-voz que vai instituir o grupo. Por exemplo, alguém que está no exterior e fala em nome do seu grupo. A sociedade brasileira só é um nós quando um ou mais indivíduos, no território definido como sendo brasileiro, são apotados ou autoproclamados brasileiros. E assim seus comportamentos passam a demonstrar em que consiste o Brasil como uma entidade coletiva. Eu vou dar um exemplo. Se você está no exterior, como eu falei antes, você encontra uma pessoa estrangeira e ela vai te reconhecer como sendo um brasileiro. E dependendo dos comportamentos que você tiver, você vai se comportar como um representante público dos brasileiros no exterior. Segundo ponto, não somos corruptos no cotidiano porque corrupção não é infringir a lei ou agir imoralmente, salvo se usarmos a corrupção em seu sentido religioso, que eu comentei antes, o que significaria o rompimento de um valor universal e que vai afastar a pessoa do grupo no qual ela se reconhece. Mas, no sentido legal da palavra, no sentido restrito da palavra, jogar lixo no chão ou furar fila não é corrupção. Mas tudo bem, você ainda acha que corrupção é um problema moral e que é um campo fértil no Brasil para a corrupção. E você também acha que há pessoas que são corruptas porque nasceram assim ou foram ensinadas a se portar como corruptas quando a situação se apresenta. Você pode mesmo pensar que a famosa malandragem atribuída ao povo brasileiro é a raiz de todo o mal. Eu vou lhe conceder todos esses pontos e vou tratá-los no próximo vídeo. Eu quero ver se eu consigo surpreender você e, quem sabe, oferecer uma alternativa interessante para reduzirmos a corrupção no Estado e chegarmos a um bem comum mais generoso e com menos desvios de verbas.